sejam bem-vindos ao terceiro episódio deste projeto Casa Nova. No vídeo de hoje eu venho partilhar com vocês a transformação da minha casa de banho, que é provavelmente uma das zonas que mais gozo me deu ver a ser transformada. Quem não gosta de uma boa renovação de casa de banho? Se tiveram a oportunidade de ver o primeiro episódio desta série, repararam que a casa só vinha com uma casa de banho. Era uma casa de banho com uma área relativamente grande, assim muito comprida, parecia tipo quase um corredor, e nós desde o início soubemos que queríamos transformar essa casa de banho em duas. Não só porque tínhamos área para realmente poder fazer isso, como também queríamos ter um quarto com casa de banho privativa e o quarto adjacente à casa de banho ia ser o nosso, portanto havia ali uma parede em que podíamos fazer ali, no fundo, um recorte para fazer a ligação para a casa de banho. E para além disso, havendo essa possibilidade, claro que achamos que é muito mais confortável ter duas casas de banho em casa do que uma só. E na eventualidade de um dia querermos vender a casa, que novamente não está nos planos, mas uma pessoa também nunca sabe, uma casa fica muito mais valorizada quando tem duas casas de banho do que uma só. Portanto, isso foi ponto assente logo desde o início, queríamos transformar aquela casa de banho em duas, e a verdade é que a transformação da casa de banho foi zero problemática. Aliás, é o tipo de coisa que eu poderia ter feito sem qualquer tipo de licença da Câmara, se tivesse só aquela renovação a fazer. E, portanto, a divisão da nossa casa de banho em duas não foi um processo nada complicado. Basicamente, começou-se por partir a casa de banho toda. Foi tudo abaixo, aquilo até tinha uma banheira ao fundo gigantesca e nós não queríamos nada disso. O segundo passo foi então fazer o recorte ali na parede que ia servir de acesso ao quarto. E o terceiro passo foi então fazer a tal divisória. A divisão foi feita de maneira a que a casa de banho do nosso quarto tivesse uma área maior, até porque também era o que fazia mais sentido. E a parte mais pequena ficou então para casa de banho social ou mesmo casa de banho quando tivermos filhos. Agora a parte importante e alerta a todas as pessoas que estão a pensar renovar a casa de banho ou irão fazer obras no futuro, memorizem este nome. JR Botas. Foram os meus fornecedores na casa de banho, eu fiz as duas casas de banho com eles e não podia aconselhar mais e não podia estar mais contente com o resultado final. A JR Botas, no fundo, é uma empresa que é especializada em projetos de casa de banho e também de alguma decoração. Eles têm literalmente all things bathroom, desde sanitas, a banheiras, a duche, a acessórios, a duches, a torneiras, malta, tudo casa de banho related eles têm. E para além disso tem imensos materiais que servem de tipo de pavimento. Todo o nosso pavimento de casa de banho foi feito com eles, inclusivamente o chão da cozinha. Foi tudo feito com eles. Eles foram impecáveis e mega pacientes connosco desde o início até ao fim, porque nós tivemos ali alguns stresses a meio da obra, como há sempre, e houve ali umas indecisões e eles foram mega queridos e pacientes connosco. Portanto, malta, eu recomendo total. Vocês conseguem encontrá-los tanto online como eles têm showroom em Lisboa e acho também no Estoril. Eu sou de Lisboa, portanto, eu fui ao showroom deles de Lisboa, que é To Die For, é gigante. Eles têm tipo 1000 prototipozinhos de casas de banho, uma pessoa está lá e fica tipo, não sei o que escolher, apetece-me levar tudo. É absolutamente maravilhoso, eles têm uma excelente relação qualidade-preço. Aliás, há certos materiais deles que até ajudam a valorizar a casa. E é ótimo que vocês vão ao showroom, têm acompanhamento de tudo, vocês conseguem ver as amostras dos pavimentos, no nosso caso, dos pavimentos que vocês querem e nos diferentes tamanhos que vocês escolherem, porque faz toda a diferença, não é? Se vocês quiserem, por exemplo, um pavimento 75 por 75, eles têm mesmo lá a amostra para vocês verem realmente como é que aquilo é tudo. E portanto a JR Botas foi uma daquelas descobertas que obviamente eu desconhecia por completo antes de me enfiar neste mundo de obras e transformações e renovações de casa, e fiquei eternamente grata por ter ficado a conhecer. Fiquei mesmo muito contente e eu amo as minhas casas de banho. Pronto, estamos aqui então na JR Botas com o Tiago Botas himself, o grande mestre aqui da empresa, e portanto o Tiago pode explicar-vos também em primeira mão exatamente o que é que eles fazem aqui, como é que ajudam a desenvolver os projetos de casas de banho, de pavimentos, de decoração, um pouco de tudo, não é verdade? Primeiro, obrigado por teres vindo e de teres conhecido o nosso espaço. Espero que tenhas gostado das escolhas que fizeste aqui. Nós, maioritariamente, temos materiais de casa de banho, desde os móveis, sanitas, lavatórios, espelhos, portanto, tudo e mais alguma coisa, pavimentos, revestimentos. Recebemos não só os profissionais, como os arquitetos, os promotores imobiliários, mas também clientes finais que queiram visitar-nos e que estejam curiosos em saber qual é que é a combinação de uma coisa com a outra. Temos sempre cá uma equipa profissional que dá apoio, que ajuda, que faz os orçamentos, que fazemos as entregas, apoiamos em obra
tudo pós-venda, portanto usamos sempre esta ferramenta que é o showroom do Príncipe Real, mais até como uma inspiração, em que as pessoas podem ver como é que ficam as combinações de uma peça com uma torneira, com o revestimento, claro. E depois ajudamos em todo o processo, desde o princípio até ao fim, e em que o que mais queremos é que as pessoas fiquem satisfeitas como eu acho que tu ficaste. Tal e qual. E além disso, o processo é mega rápido e é tudo feito com máxima qualidade, como acho que também já puderam ver ao longo deste vídeo, portanto, não deixem de visitar, vão estar sempre em excelentes mãos. Por isso já sabem, malta, se tiverem a pensar em renovar a vossa casa de banho, ou pavimentos, ou até mudar as louças, o que for, JR Botas, you're welcome. Agora, explicando as casas de banho por partes. A nossa casa de banho privativa e do quarto acabou por ser a que ficou com a área maior e havia duas coisas que nós sabíamos que queríamos mesmo muito na nossa casa de banho. Uma delas era não ter aquela banheira que havia na casa de banho antiga e ter um duche, e a outra era arrumação. Acho que vocês me vão ouvir dizer durante a série toda arrumação, mas nós somos um bocadinho os freaks da arrumação e por isso foi isso que acabámos por conseguir fazer. Na zona onde era a banheira transformámos aquilo num walk-in shower, acabou por não ficar assim tão grande e muito mais pequeno do que a banheira original, mas para duche até tem um tamanho um bocadinho grande do que os duches convencionais, eu diria, mas ficou super confortável, temos imenso espaço e estamos ali absolutamente à vontade e ainda criámos assim uma espécie de saliência para colocarmos os shampoos e as escovas e essas coisas todas. E depois na zona de lavatório colocámos um móvel que no fundo se fundia com o próprio lavatório e que tem duas gavetas gigantes onde cabe tudo e mais um par de botas e ainda uma gaveta mais pequena. A outra que existe ao lado é daquelas falsas, porque pronto, está ali a tapar o lavatório, mas no fundo acabámos por conseguir ter duas gavetas muito grandes e ainda meia gaveta para arrumar e faz toda a diferença. Sabíamos que queríamos ter um espelho, obviamente, e um espelho grande, portanto a parede do fundo é praticamente toda ela um espelho muito grande. E no que toca a materiais, nós queríamos também uma casa de banho assim clarinha, não só porque ainda temos uma mini janelinha que ajuda a iluminar e torna tudo muito mais bonito, como também, e não vou mentir, às vezes para efeitos de trabalho também me dá muito jeito ter o máximo de luz possível na casa de banho e portanto isso foi também um fator que nós tivemos em conta. Por isso acabámos por escolher uns azulejos da JR Botas gigantescos a imitar mármore. Claro que havia a opção de fazermos toda a casa de banho em mármore, mas pedra assim verdadeira é muito cara e nós não queríamos fazer um investimento assim tão grande, portanto apenas a bancada do lavatório é que foi feita mesmo em mármore, mas tudo o resto foi feito com os materiais da JR Botas e ficou incrível. Eu acho aquilo, mal se nota, 2, está super bonito e 3, nem sequer tem um ar fake, portanto eu acho que resultou mesmo super bem. Eles têm montes de materiais e sugestões de pavimento assim do género e por exemplo o meu da cozinha também foi no fundo a simular tipo microcimento, mas isso fica para um próximo episódio. Mas isto para dizer que há soluções que ficam praticamente iguais e que são muito mais em conta sem perderem a qualidade e foi isso no fundo que acabámos por escolher para aquela casa de banho. Depois na outra casa de banho, a casa de banho social. Ao início o projeto era termos uma banheira do lado direito, a sanita em frente e depois o lavatório assim mais pequenino mas com arrumação do lado esquerdo. Mas depois acabámos por ver que se calhar não fazia tanto sentido ter a banheira do lado direito, até porque ficaria mais curta e portanto optámos por banheira logo na parede da frente. E vou já responder esta pergunta porque muitos amigos nossos fizeram esta pergunta e se calhar alguns de vocês também estarão a perguntar: Alice, mas porquê é que decidiste pôr banheira? A verdade é que nós não tencionamos dar muito uso àquela casa de banho, não é? Só mais tipo assim socialmente, porque temos a nossa. No entanto, foi-nos aconselhado na altura por duas razões. Não só um dia se tivermos filhos, dizem que é muito mais fácil ter uma banheira, tipo para banhos e para eles estarem, do que estar ali a montar todo ali um aparato com o duche. E segundo, porque fica uma opção um bocadinho diferente, não é? No fundo, quem tem banheira consegue também ter a opção do duche e, portanto, não nos afetava assim diretamente e fica mais uma opção para aquela casa e, portanto, decidimos avançar com a banheira. E uma das coisas que eu mais amo nessa casa de banho social, aliás, e da casa toda, é o chão, o pavimento daquela casa de banho. É tão bonito, eu adoro. Obviamente também da JR Botas. No fundo são assim uns azulejos que fazem lembrar os tacos de madeira da minha casa. No fundo tem aquela... Pronto, eles ficam assim tipo em V, encaixadinhos e são de um cinzento escuro que eu acho lindo morrer. Portanto, optámos por pôr aquele pavimento na casa de banho social. Como contraste, os restantes azulejos da casa de banho são assim de um creme, tipo um bege. E depois o lavatório é também em pedra, assim um bloco de mármore, assim ligeiramente rosado,
com um móvel de arrumação em baixo e outro móvel muito grande, tipo até ao teto, de arrumação em cima com um espelho, que nós atualmente utilizamos tipo como farmácia, porque as prateleiras são muito fininhas e serve perfeitamente para pôr tipo medicamentos e estas coisas. E outra coisa que eu também amo de morte na casa de banho social e que também acho que dá outra atitude à divisão é as torneiras, os acessórios, o duche, a mangueira, a torneira, o sítio para pôr o papel higiênico, tudo isso é em preto, mate, e eu adoro. Eu adoro o contraste, acho que está uma divisão mesmo muito gira. Na nossa casa de banho privativa do quarto nós acabámos por escolher para os acessórios, torneira, duche, etc. Os acessórios em naquele metal mais cromado, porque era o que fazia mais sentido para aquela casa de banho, embora os pretos eu acho que também ficassem lindamente, mas quisemos dar moods completamente diferentes às duas casas de banho. Mas de uma maneira muito geral foi isto para as nossas casas de banho, uma zona que eu adorei completamente, até porque eu acho que é mesmo importante nós termos casas de banho bonitas, que gostemos e, acima de tudo, que tenham bons acabamentos, porque eu acho que no final do dia aquilo que mais valoriza uma casa é também não só os acabamentos, como possivelmente as casas de banho e cozinhas. Portanto, foi isto para as minhas casas de banho. Antigamente era uma, agora são duas. Espero que tenham gostado e, acima de tudo, tenha sido útil caso queiram fazer alguma renovação em vossa casa. Eu vou deixar os links das JR Botas todos aqui em baixo na caixa de descrição. Podem também segui-los no Insta e já sabem, qualquer dúvida ou comentário deixem aqui em baixo na caixa de descrição para eu poder ver e responder e, acima de tudo, para recolher algumas perguntas para fazer o tal vídeo de perguntas e respostas no final desta série. Por isso, por aqui me fico por hoje. Um beijinho a todos e até ao próximo vídeo aqui no canal.